Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui no sítio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô aqui no sítio e aí eu resolvi parar aqui pra pensar um pouco na vida, né? E eu queria falar uma coisa pra vocês, que nós temos que ser gratos a Deus todos os dias. Assim que a gente acordar, a gente dá graças a Deus. Eu tive uma vida muito difícil, gente. Eu tive uma vida muito, muito difícil. Eu sei que muita gente também já teve uma vida difícil. E todo mundo tem a sua cruz, certo? Todo mundo tem a sua cruz. Mas existem pessoas que não reconhecem o cuidado de Deus, o amor de Deus por ela. E eu vejo esse cuidado de Deus comigo desde sempre. Desde sempre. Eu fui cuidada por Deus, Deus me guardou, Deus me livrou, Deus cuidou de mim até nos momentos que eu achava que estava sozinha. Certo? Teve momentos em que eu pensei que estava sozinha no mundo, que ninguém me amava, mas Deus me amava. Deus me ama, na verdade. É, Se você estiver passando por alguma coisa ruim, você achar que está sozinho, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está cuidando de você, pode ter certeza. Assim como Ele cuidou de mim. Teve um momento, gente, na minha vida, que eu não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmãos, não tinha amigos. Foi um momento muito de trevas na minha vida. E Deus cuidou de mim. Deus me deu forças para passar por esse período de sofrimento. Hoje eu reconheço isso. E sabe por que a minha vida... E foi um período longo. Sabe por que esse período foi longo? Porque eu não sabia que Deus me amava. Eu não sabia que a única coisa que eu tinha que fazer era pedir a Ele para me ajudar. O que eu fazia, gente, era reclamar. Era reclamar, falar que Deus não me amava, que ninguém me amava, que eu queria morrer, que já que Deus não gostava de mim, era melhor ele me levar. E uma mulher, eu creio que ela falou aquilo, mas na verdade foi Deus falando através dela, né? Ela falou assim: Vânia, em vez de você reclamar, por que você não pede a Deus para te ajudar? Ela só falou isso. Só isso que ela falou. E eu lembro que nessa noite eu comecei a pedir. Eu pedi a Deus para sair dali, daquele local, daquele lugar que eu morava, que era um lugar de opressão, de sofrimento. E eu lembro que eu falei que eu queria ir para um lugar melhor. E, gente, eu acho que não demorou 15 dias. Realmente eu saí dali. Então eu comecei aos poucos, sabe? Aos poucos, perceber que era para eu pedir a Deus. Mas eu ainda não tinha o costume de fazer isso. Hoje, gente, eu sei que se eu quero alguma coisa, eu peço a Deus. E se for da vontade dele, ele faz. Porque assim, ó, quando você pedir a Deus, que seja feita a vontade dele e não a sua. Porque às vezes você pede o que é errado. Você pede de maneira errada e você pede o que é errado, certo? Então assim, hoje, primeiramente, gente, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela minha família, pelas minhas filhas, por hoje eu ter condições de dar amor às minhas filhas, de mostrar para minhas filhas o amor de mãe, o cuidado de mãe. Eu agradeço a Deus por ter um esposo, por ter um teto sobre a minha cabeça, porque eu passei minha vida toda trabalhando e vivendo na casa dos outros, porque eu não tinha uma casa, não tinha um lar, certo? Não tive essa questão de família, de pai, de mãe. Então, assim, hoje eu louvo a Deus por hoje eu ter condições de dar isso às minhas filhas, dar aquilo que eu não tive, dar um lar, uma família. Agradeço a Deus por nós conhecermos a Ele, né? Porque tem países que a gente não pode. Agradeço a Deus pela saúde, por tudo, gente, por tudo. Primeiramente, dê graças a Deus. E segundo, peça a Ele se você quiser alguma coisa. Se você estiver necessitando, peça. Em vez de você reclamar, como eu fazia, eu reclamava. Eu reclamava. Hoje eu não reclamo mais. Hoje eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Ele por tudo que eu tenho. E se eu preciso de alguma coisa, eu falo assim, eu preciso disso, eu gostaria disso. E vai passando o tempo e eu consigo aquilo que eu desejo. E aquilo que eu não consigo é porque não é da vontade dele. Que eu venha a ter, às vezes não é naquele momento, né? Então fica aí essa mensagem, se você estiver achando que está sozinho, você não está sozinho. Como eu falo, você não é a única pessoa que está sofrendo, assim como eu sofri, muitas pessoas sofrem, assim como você sofre também. Uma história da Bíblia que mostra isso foi José. José, ele foi... Os irmãos tinham inveja dele e lançou ele, queriam matá-lo, né? Mas aí, como o irmão mais velho não aceitou, eles jogaram ele num poço e depois venderam ele como escravo. Aquilo ali foi um baque para ele, né? Porque ele tinha uma família, ele tinha um pai, ele não tinha uma mãe porque a mãe morreu, né? Mas ele tinha um pai, ele tinha uma família, ele achava que os irmãos gostavam dele, que na verdade eles tinham inveja, né? Porque o pai o amava muito, o colocava acima de todos, né? O paparicava, né? Porque tem pais que fazem isso, né? Tem um filho preferido, né? Então, só aquele filho que presta, os outros não prestam. Então, assim, às vezes os pais provocam esse tipo de coisa, né? Assim como Jacó fez, né? Não era a intenção dele, mas por ele
tratar ele tão bem, tudo mais, acabou trazendo essa situação para a família dele, né? E aí o que acontece? Aconteceu esse infortúnio a José, certo? Dele ser vendido pelos irmãos. Então, isso é um grande sofrimento. Ele foi para um lugar que ele não tinha ninguém, ele não tinha pai, não tinha irmãos, não tinha conhecidos, e ele era um escravo. E lá ele sofreu, mas Deus deu a vitória, porque Deus, gente, estava com ele. Mesmo naquele momento difícil, Deus estava com ele, e já estava nos planos de Deus ele ir para o Egito. E mesmo que ele tenha ido como escravo, era esse o propósito de Deus. Deus tinha que trabalhar também no coração dele, certo? Porque ele só conhecia o amor, ele só conhecia o bem, porque ele era o queridinho do papai, né? Ele era o queridinho do papai, né? Então, assim, Deus também precisava trabalhar no coração dele também, certo? Ele era muito jovem. Então, assim, a pessoa precisa conhecer a dor também, né? Todo mundo tem a sua cruz, como eu falei no começo. Todo mundo tem a sua cruz, todo mundo vai sofrer de uma forma ou de outra, mas o sofrimento traz, vai modelar o caráter da pessoa.